Saudações alvinegras! Vai, Corinthians! O podcast Irmandade Corintiana número 279. Eu sou o Guilherme e a tela aqui está com a Ana, com o Dudu e com o meu irmão Fábio, que fazia muito tempo que ele não participava. Como é que você tá, Fábio? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Não sei se foi explicar em algum momento, eu parei de participar aí porque eu tive uma filha, né? Então, ela tem uma prioridade aí em relação ao Corinthians. Mas é uma pequena corintiana já, né? Ela ainda não escolheu o time não, viu? Mas ela vai ter esse poder de escolha? Acho que não, hein? Vai, o corintiano é democracia, né? Aqui não é ditadura, não. Bom, meus amigos, vamos começar falando do Coringão, certo? O Corinthians jogou 2 vezes essa semana, ganhou de 3-0 do São Bernardo na nossa casa, na Neoquímica Arena, e empatou fora de casa 1-1 contra o Botafogo de Ribeirão. Curiosamente, né, talvez, eu não sei se foi por querer ou não, mas o jogo contra o Botafogo no dia do aniversário, do que seria o aniversário do Dr. Sócrates, né, que começou no Botafogo e depois foi pro Corinthians, e os jogadores jogaram como homenagem lá, Eterno Doutor, enfim. Aliás, parabéns às diretorias do Corinthians e do Botafogo por terem conseguido orquestrar isso. E se foi proposital, parabéns à Federação Paulista de Futebol por ter pensado nisso. Pô, vamos colocar esses dois grandes do futebol paulista homenageando o Sócrates jogando junto no dia aí, né, do doutor, né? Muito bom, muito bonito aí. Que seria o aniversário de 68 anos do Dr. Sócrates. Mas o grande assunto da semana é a falta ou a possível chegada de treinador, né? O nome da vez, Ana, qual é que é? Ou era, né? Porque o GE agora acabou de falar que ele fechou com o Botafogo, né? Era Luiz Castro, agora já não sei qual é o nome da vez. Mas eu tô vendo o pessoal tweetando aqui que o empresário tá falando que tá tudo aberto e tal ainda. Enfim, o nome mais comentado essa semana foi o tal do Luiz Castro. Enfim, dos nomes falados é o que tá empregado, né, Dudu? Ele tá trabalhando e isso complica um pouco pra chegada dele, né? Ele tá no time lá árabe e também parece que é uma questão de multa, né? E pelo que a gente viu a informação, o Corinthians não tava muito querendo pagar a multa, que seria aí $1.200.000, né? Que daria, ou euros, que daria aproximadamente uns 7 milhões de reais, mas mesmo com o pagamento ou não da multa, ele também parece que já tinha acertado com o time que ele faria o último jogo, que é dia 25 de fevereiro, e só a partir daí ele viria para o Timão. E isso são as informações de 3, 4, 5 minutos antes, né, que nós tínhamos. Agora realmente está bombando aí tanto na Globo, no Globo.com como no meu Timão, que ele está mais próximo de outro alvinegro, mas enfim. Essas eram as informações que a gente tinha. Mas a princípio, Ana, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Agora estão falando que ele já falou que vem pro time do Carioca, mas de qualquer forma ele ainda está empregado, então ele não vai para lugar nenhum por enquanto. Mas você acha que é um bom nome, pelo que você andou olhando e tal? Eu achei até bem interessante que tem uma proposta ofensiva. Eu acho que combina com o time titular montado pelo Corinthians. Eu acho que não adianta a gente também contratar um técnico que não tem essa proposta, porque vai bater de frente com os jogadores. Me parece que é um cara muito estudioso, né, que começou na base do Porto, fez um bom trabalho na base do Porto, depois fez um bom trabalho no Shakhtar. Eu até achei que era um bom nome, mas eu não acho que o Corinthians vai pagar a multa dele. Então, se ele for para algum lugar, provavelmente vai ser pro Botafogo. Considerando que o nosso patrocinador aí, Master, que está interessado em bancar algumas coisas para o Corinthians, disse que não está interessado em bancar o técnico, aí acho que não. Acho que o Corinthians não tem como pagar agora, se endividar mais, pagar os árabes, não tem como pagar os árabes, não tem esse dinheiro, acho, em caixa para pagar esses árabes, e não é besteira se endividar ali. Então eu entendo o posicionamento do Corinthians de falar, se vira aí, Luiz, com o time árabe para sair dessa multa, se não... Acho que aí, a partir daí, abriu-se a porta de novo pro Botafogo, que era o time que estava interessado
já há mais tempo nesse técnico, né? Agora, se combina ou não, acho que como estilo de jogo, sim. Como estilo de técnico, que é um técnico conversador, etc, né? O pessoal gostava muito, os jogadores gostavam muito do Silvinho por isso, né? Tinha muita conversa, muito diálogo e tal. Não era um técnico daqueles, né, impositivo e tal. Porém, dizem que ele tem um estilo mais de fazer muitos testes nos começos do trabalho, etc, enfim. E o Corinthians já meio que tem um time titular, né? Então o Dudu falou, pro time titular do Corinthians combina. Então, apesar que tem talvez tempo para fazer esses testes, mas não sei se sai muita coisa desses testes considerando os nomes. A gente sabe que o Corinthians hoje não tem muita opção de banco, né? Vamos ver aí o que vem pela frente. Mas o fato é que o tempo está passando, o Lázaro faz um bom trabalho, mas começa a apertar agora o rumo do Corinthians. Apesar de já estar bem encaminhado aí no Paulistão, o Corinthians daqui para frente só pega adversário de Série A no Paulistão, tirando a Ponte Preta, que é um adversário forte, e o Novo Horizontino, que está penando aí, mas é um time que vinha forte até o ano passado aí, né, sempre se classificando no Paulista, mas nesse Paulista tá bem ruim, assim, é o último colocado, mas também só pega na última rodada, até lá já vai estar tudo mais definido no Paulistão também, né? Pelo que eu pesquisei rapidamente sobre o Luiz Castro, ele parece ser o oposto do Silvinho, né, em vários sentidos. O primeiro que ele era lateral direito e o Silvinho era esquerdo. O segundo é que o Silvinho foi um lateral direito de esquerdo de sucesso, né? Na carreira, no Corinthians e fora do Corinthians, teve participação em seleção. E o Luiz Castro foi um lateral direito bem mediano para baixo. Nunca chegou em seleção, enfim, jogou em equipes menores. E eu acho que a maior diferença para a gente que interessa, o que é do treinador, é que ao contrário do Silvinho, que buscou primeiro a teoria, ele já foi direto para a prática e depois ele foi tirando suas licenças e tal, mas já na prática, já começando a treinar equipes de séries inferiores, equipes amadoras, enfim, passou pela base, então ele tem uma longa carreira aí. Passou muito tempo no Porto B também, né? Então ele tem bastante experiência com o futebol. Ele teve, como o Fábio falou, no Porto B, ele foi campeão no Porto B, no Shakhtar também foi campeão, quer dizer, conseguiu equipes modestas europeias, enfim, o Shakhtar até chega em Champions, mas o objetivo maior dele é sempre o campeonato ucraniano, conseguiu sucesso nessas duas equipes nesse sentido, né? Aqui no Corinthians eu acho que seria, e aí eu acho que ele, da mesma forma que o Silvinho, seria o maior desafio da carreira dele. Vamos ver, ele tá dividido aí, tem a história da multa, o Dudu lembrou, tem um jogo, parece que é um clássico lá do Qatar e tal, no dia 25, ele também não vai sair antes disso. Vamos esperar aí, pode ser que essa novela do treinador dure mais um tempo, né? Daniel José da Silva acabou a procura pelo 9. Eu acho que deu uma pausa, né, Daniel? Sem um treinador, complica um pouco, até para achar esse nome. Eu acho que chegando um treinador, ele vai ser consultado sobre a chegada de um possível 9, né? Sobre a necessidade até, né? Porque, por exemplo, o Luiz Castro é um que não tem o perfil de colocar um 9 em campo, um centroavante em campo. De repente ele montaria o time de uma forma sem necessitar do 9 e dentro das necessidades talvez encaixar o Jô ali, enfim, como já fazia o Silvinho, por exemplo. E o Júlio César da Cruz falando do plano B do Corinthians, né? O Leonardo Jardim surge com outro nome forte, campeão francês no Monaco e estava no Al Hilal. Gostei da pronúncia, em Monaco. O Globo disse que ele também vai esperar alguma proposta da Europa, vamos ver. Mas enfim, voltando aos jogos do Corinthians essa semana, eu acho que o grande destaque do Corinthians nessas duas partidas foi o despertar do Roger Guedes, né? Que marca 2 gols na primeira partida contra o São Bernardo e contra o Botafogo dá uma assistência para o Raul fazer o gol e acaba sendo eleito aqui, até pela Irmandade o craque da partida contra o Botafogo. E ele que vinha fazendo um péssimo ano até então, né, Ana? Não estava jogando nada, as torcidas já cobravam uma maior participação dele, enfim. Acho que o Lázaro até achou uma posição diferente para ele jogar e funcionou, né? Funcionou, sim. Eu acho que ele não estava muito na posição que ele queria. Ele pediu agora para o Lázaro para jogar mais perto do gol. Eu acho que ele vai ser o nosso maior destaque nos campeonatos que a gente disputar. Eu acho que a torcida também estava pegando muito no pé muito cedo. Eu acho que não precisava disso também. Eu acho que o Corinthians está no caminho certo. Precisa achar um técnico aí.
Mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Roger Guedes continue fazendo gols e faça contra o Bragantino, contra o time da Vila Sônia. O time de verde a gente já sabe o que ele vai fazer. Enfim, mas os números do Roger Guedes, apesar de ter passado um tempo sem marcar gols, ainda é muito bom, né? Os números dele, a cada 2 jogos, ou ele deixa o dele ou ele coloca alguém na cara do gol. Então, jogo sim, jogo não, ele arruma um gol. Nosso melhor atacante, sem dúvida, né, Dudu? Ah, sim, ele chegou até para ser mesmo o artilheiro, né? Ele quase foi o artilheiro ano passado, mesmo jogando 6 meses, né? Fez bastante gols aí, acho que acabou ficando 1 gol ou 2 atrás do Jô, mas comparado pelo número de jogos que teve o Jô desde o ano e ele, foi muito bem. E ele é muito decisivo, né? Ele é rápido, ele tem uma finalização muito boa. O Corinthians estava precisando disso, de um cara. Ele pode não ter aquela presença de área, tudo, mas ele é rápido, ele corta, ele é incisivo, ele chuta pro gol, fez os 2 gols, deu assistência. Continuar nessa tocada aí para ele mesmo pegar confiança. E se faltava ele acordar, agora não falta mais, né? Eu concordo muito com o que a Ana falou. Eu acho que estavam pegando no pé dele muito cedo. Parece que o corintiano não entende, até porque também não costuma ter, né, esse início de temporada mais lento aí e tal. O corintiano já quer sangue nos olhos de cara e tal, é mais complicado. E também ficou mal acostumado, porque no ano passado, todos esses reforços parece que chegaram já jogando muito, né? O Juliano entrou jogando bola, o Renato Augusto chegou fazendo gol, o Roger Guedes chegou fazendo gol, o William chegou jogando muito, e enfim, aí se machucou. O Paulinho esse ano já entrou, né? Detonando também, destruindo, então... a gente ficou mal acostumado com isso, mas de fato, assim, eu olhava essa pegação no pé do Roger Guedes e ficava, deixa o cara, assim, ele já mostrou no passado que tá com qualidade, deixa ele passar por uma pré-temporada e por um início de temporada de crescimento, né? Não dá pra chegar pegando fogo porque depois não sobra lá pra final. Então, assim, o importante pra mim é que ele mostre nas eliminatórias, na Libertadores, enfim, no mata-mata do Paulista, nas oitavas da Copa do Brasil e por aí vai, né? Não, acho que agora ele pode realmente ficar tranquilo, deixa ele ganhar o ritmo de jogo dele ali. Outro jogador que se destacou nessa semana e que a gente viu pouco ele, né? Porque se machucou, foi o William, né? Que acabou sendo eleito o craque do jogo pela primeira vez aqui da Irmandade. Não só esse ano, mas inclusive no ano passado ele também não tinha sido eleito nenhuma vez o craque da partida. Ele foi eleito o craque do jogo contra o São Bernardo, né? Teve as contusões e tal, mas o William é diferenciado, né, Ana? Ele tem se mostrado aí um driblador, velocista. Impressiona essa facilidade dele, né? Não, ele é um jogador diferenciado, ele já mostrou isso em todos os times que ele passou e na seleção brasileira, mas eu ainda tô esperando um jogo do William substancial no Corinthians. Eu acho que esse contra o São Bernardo ainda não foi aquilo que eu gostaria de ver ele decidindo. Eu espero que agora que a gente vai entrar nas fases contra os clássicos, depois os mata-matas, que ele faça essa diferença. Eu ainda não vi isso no William. Eu concordo um pouco com o que a Ana falou. Eu só achei que ele tá faltando um pouco com a finalização, né? Ano passado, quando ele jogou menos, ele arriscou mais os chutes, ele é um bom finalizador, ele cobra muito bem falta. Foi até bom que ele tirou, acho que se alguém tava com uma pressão de fazer gol era o William e não o Roger Guedes. Ele fez um também de pênalti, mas fez no jogo. Mas ele é um excelente jogador, né? Ganhou a camisa 10, então ele tem que saber usar muito bem essa camisa 10. Concordo com o que a Ana falou, falta sim o grande jogo dele, mas pelo menos ele tirou essa pressão de fazer pelo menos um jogo bom para ótimo contra o São Bernardo. E assim, eu tenho certeza que esse jogo que a Ana tá pedindo vai vir, não só um jogo, vai vir uma sequência de jogos, a gente vê o William jogando em grande nível. O William, de todas as contratações, era o que estava no mercado A do futebol. Até recentemente era titular da Premier League, jogando muita bola, assim. E teria condições de ficar na Europa, com certeza. Veio pra cá pelo coração do pai dele principalmente, mas veio pra cá por outras questões pessoais. E não tenho dúvida que se der tempo pra ele, vai sair muita coisa boa aí das pernas dele pro Corinthians. Ele vai trazer muita felicidade. Aí a gente vai ver muitos jogos do William jogando muito, e não só contra o São Bernardo. Bom, e quem perdeu a chance dele essa semana, né, foi o Luan. Teve uma chance de ouro ali, jogando contra o Botafogo, no time reserva e tal, e decepcionou, né, Dudu? O Luan é um caso à parte, né? Infelizmente, quando ele foi contratado, o pessoal acreditava que poderia resgatar o bom futebol dele,
e não virou. Mas o que chama a atenção, acho que não é nem a tentativa, né? Ele não faz nenhuma tentativa de jogo. Eu preferia ontem que ele já que ele começou jogando, entra, se doa em campo, se mata, corre, faz o que tem que fazer e pede para sair com 30 minutos do primeiro tempo, porque cansou, do que ficar jogando 60, 70 minutos, sendo mais que um coadjuvante, né? Menos que um coadjuvante. Mas enfim, a gente espera, né? Nessas horas assim, dá saudade de um Jorge Henrique, de um Romero, porque os caras se matavam em campo. Podia não ter a qualidade que ele tem, mas eles se matavam, se doavam, jogavam pelo time. E você tem uma oportunidade, sei lá, milésima não é, mas a gente, né, pelo linguajar, a milésima oportunidade que ele tem para iniciar jogando foi um jogo sonolento, calmo, não dá. Eu acho que o Corinthians deveria fazer a conta. Quanto é a multa dele, quanto vai pagar de salário, e quando esse valor, a multa for menor, já paga a multa. Porque eu acho que não tem jeito, ele não encaixou no Corinthians. Não sei se ele vai encaixar em outro time, espero que sim, não desejo mal a ele. Mas ele não tem rotação para jogar no Corinthians. Mas espero que ele se ache na carreira, porque ele é muito bom jogador. Você tem esperança no Luan ainda, Fábio? Esperança sempre tem, né? Mas eu não vejo nenhum sinal ali pra gente alimentar essa esperança, né? A esperança é a última que morre, mas cada vez que o Luan entra em campo, ela morre mais um pouquinho, assim, né? Começa a bater mais fraquinha, tá nos últimos respiros aí. Talvez esteja conseguindo perder vaga até no time reserva, do jeito que tá jogando. Ser o reserva do reserva. Um reserva do reserva de ultra luxo que ganha mais do que todo mundo no time, praticamente, né? É difícil apostar nele numa partida decisiva, então por isso que essa partida se encaixava bem para ele. Era o momento, como o Dudu falou, dele mostrar algo e não mostrou. E aí a gente não tá nem exigindo a técnica, não tá exigindo gol, não tá exigindo assistência. Se vier tudo isso, melhor. Mas não tá vindo a vontade, não tá vindo a raça, né? Não tá vindo aquilo que se espera dele. Não vejo muito caminho aí pro Luan, a não ser o que a Ana falou, esperar o tempo passar para que a conta dele passe a valer mais a pena mandar ele embora do que manter ele aqui. Então, para ele, é mais vantagem ficar aí no banco do Corinthians, no melhor plano do fiel torcedor possível e aguardando aí dias melhores que podem ser que venham ou não. E nesse jogo contra o Botafogo, Ana, a gente conseguiu ver um pouco dos nossos dois laterais reservas, né? O João Pedro e o Bruno Melo. O Bruno Melo ainda que tem a concorrência de outros dois jogadores, né? O Fábio Santos e o Piton. Você acha que o Corinthians vai conseguir aproveitar algum desses reservas ou não? O João Pedro eu acho que não, porque o João Pedro, o contrato dele termina no final do Paulista. Eu acredito que o Corinthians não vai renovar, independente do técnico que venha, que nenhum aproveitou ele. Eu acho que o Bruno Melo foi bem ontem. Foi bem, não comprometeu no lado esquerdo, apesar do jogador lá da direita ter feito fumaça. E chegou no ataque umas vezes, cruzou mal, mas se apresentou, tudo. Eu acho que ele foi bem. Concordo com o que a Ana também falou. O Bruno Melo foi um pouco melhor, né? Não apresentou grandes riscos. Ele é um jogador mais defensivo mesmo. Ele pode até jogar na zaga. Então, de repente, num desfalque ali, ou aproveitar esse paulista, como a gente está com sobra no grupo, colocar ele nessa posição para fazer o teste, e também liberar o Fagner. O Fagner é o melhor lateral direito do Brasil há alguns anos, sabe? Ele tem chegada, ele chuta, ele finaliza, mas ele estava, parece que meio preso com o Silvinho lá na direita. Então a gente podendo liberar ele ali, é mais uma oportunidade, mais uma criação de gol, principalmente quando tá o Mosquito ali, né? O Mosquito e ele se entenderam muito mais. Mas vamos lá, o próximo jogo do Corinthians é contra o Bragantino. E presta atenção, o jogo estava marcado para o sábado, mas foi mudada a data, hein, pessoal? O jogo agora é no domingo, 11 da manhã, não é mais no sábado, no meio da tarde. Continua sendo no nosso estádio, na Neoquímica Arena. Então o próximo jogo, domingo de carnaval, né? Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena. Nos últimos 6 jogos contra o Bragantino, o Corinthians tem apenas uma vitória, são 3 empates, 2 derrotas, é um adversário complicado pela frente, né, Fábio? Com certeza, né? Ainda mais debaixo do sol, a gente que tem jogadores bons, mas de uma idade mais avançada, e o Bragantino tem uma molecada, né? O Bragantino gosta de correr, então acho que esse horário favorece o adversário até. Pô, mas a molecada deles não vai pular carnaval? Mas acho que o Corinthians
O Corinthians que vai entrar em campo não é o mesmo Corinthians que jogou essas últimas 6 partidas contra o Bragantino, já ia falar Botafogo aí, contra o Bragantino. Era o time do Silvinho, né? Esse é um time, mesmo que seja com Lázaro, a gente já vê que é um time muito mais solto, muito mais afim de jogar bola e também abre talvez mais espaço, né? Então tem que se preocupar com isso. E aquilo que eu estava falando no começo, né? Agora contra esses adversários mais Série A, acaba sendo sangue nos olhos, não chega a ser um clássico, né? Porque o Bragantino não tem essa tradição, mas ia pegar bem para o Corinthians jogando com o time principal ali, fazer uma boa demonstração de futebol. E Ana, vai ser o Lázaro no banco, né? Pelo jeito. Pelo jeito vai ser o Lázaro. Mas eu acredito que se o horário não atrapalhar, vai ser um jogo bom, porque os dois times vão pra jogar. Não vai ser que nem ontem que o Botafogo ficou só se defendendo. Eu acho que os dois times vão pra apresentar um bom futebol. O horário é meio ruim pro Corinthians mesmo, mas eu espero que não atrapalhe tanto e que mesmo assim a gente saia com a vitória e pare de ter esses empates todos ou derrotas contra o Bragantino. Mas tá aí, são esses o nosso próximo jogo aí contra o Bragantino no domingo, 11 da manhã. Vamos ver se o horário tem uma participação no resultado ou não. Provavelmente, o que tudo indica. O Fernando Lázaro, mais uma partida aí no comando do Coringão. E o Corinthians vai completar 30 dias, né, sem treinador daqui a pouco. E sem perder. E sem pelo menos isso, né? Mas, Ana, alguma novidade do futebol feminino essa semana? Infelizmente as novidades não são boas, né? A Kemely e a Catiúcia que se machucaram no jogo da Supercopa uma semana atrás, elas duas romperam o ligamento, então as duas vão ter que operar. Que bom que a Paulinha voltou, né? A Paulinha voltou, vai jogar a Paulinha na lateral direita, e eu acho que a Letícia vai assumir a titularidade, tirando que a Natasha tá machucada, a Tainá tá machucada, a Kemely tá machucada, então... Que bom que a Lele voltou também. Pro gol, né? A expectativa é o Campeonato Brasileiro, que começa dia 6 de março, mas a CBF ainda não fez as partidas, então por isso não sabe quando vai jogar, contra quem vai jogar, quando vai viajar, nenhum time sabe. Vamos ver quanto tempo eles vão demorar aí pra fazer essa tabela do Campeonato Brasileiro do futebol feminino, né? Então não dá pra falar nem qual é o próximo jogo do Corinthians. Não sei. Vai ter um amistoso contra a seleção sub-20, é a única coisa que dá pra falar. Mas é isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa, algum assunto que vocês queiram puxar aí dessa semana? Vocês viram a entrevista do Mancini, ele falando que ele era obrigado a escalar jogador no Corinthians? Não vi. Onde foi essa entrevista? Foi na Fox Sports. Ele falou que ele... quando a bucha aperta, aí me chamam e eu fui lá pro Corinthians e eu era obrigado a escalar 3, 4 jogadores, mesmo no banco tendo melhores opções. Eu tô ouvindo o nome do Luan aí. Mas ele não falou quem obrigou e nem quais eram os jogadores. Não. Ele dá a informação pela metade também, né, Dudu? Assim é difícil, tem que ser algo concreto, né? Porque... Ou em que jogos isso aconteceu. Enfim. Exatamente. Precisa dar nome aos bois, até porque acho que não é só interessante pro Corinthians, né? Mas todo mundo precisa saber. Mas também o Mancini, a gente tem que pesar, né, Fábio? Ele ficou também. Ele podia ter falado, olha, tô sentindo uma pressão aqui, não quero ficar... Eu peguei meu boné e vou embora. Ele ficou até o final. E que a gente sabe, ele foi mandado embora também. Não foi opção dele sair. Ele bancou, né? Ele aceitou isso. E também, assim, cara, eu admiro o Mancini pelo trabalho que ele fez no Corinthians, até onde ele conseguiu ir com o Corinthians, mas ao mesmo tempo me incomoda essa coisa de ter o culhão pela metade, sabe? Tipo, eu vou falar que isso aconteceu, mas não vou dar detalhes. Você falar isso já tá se queimando, então não dá pra você falar isso e pensar, os caras ainda têm chance de me contratar. Não vão te contratar porque você falou isso. Então vai lá, nomeia quem foi, nomeia os jogadores, joga a coisa no ventilador mesmo, meu. Já que é pra falar, fala, não fica com essas coisas, né? Concordo com você, Guilherme, se isso incomodava ele, então eu ofereci o chapa e falava, você quer que eu ponha o cara e perca jogo? Não. Eu vim aqui porque esse pra mim é o projeto da minha vida. Não quero me queimar pondo o Luan aqui pra ficar andando em campo. E eu já tô colocando o Luan porque é o primeiro nome que você pensa nessa história. Não é possível. Eu pensei entre Jô e Bozelli. Tem também o Casares, o Otero, enfim. Tem vários jogadores ali que estavam meio... que podia ter uma pressão maior pra colocar. Mas... É que esses outros eu nem lembro mais de Casares, Otero. Pra mim esses caras nem lembram que vestiram a camisa do Corinthians. Luan vestiu ontem. Então ainda fico pensando nessas coisas, né? Antes de ir embora, posso só mandar uma mensagem aí, porque eu coloquei aqui algumas
uma decoração, e uma delas eu estou há tempos para falar, mas há tempos que eu não participo aqui, né? Como um presente aí de boas-vindas à família, né? Porque, enfim, tive a filha e tal, não sei o quê. A minha cunhada me deu esta camisa do Corinthians aqui, que além de ser uma camisa oficial do Corinthians, ela tá assinada pessoalmente por ninguém mais do que Emerson Sheik. Melhor ainda, ela foi atrás do Emerson e ganhou isso do Emerson pessoalmente. O Emerson que deu essa camisa para ela, dá para mim. Então, queria agradecer aqui a minha cunhada Evelyn, que foi atrás de buscar isso daqui, e agradecer ao Emerson Sheik. Se quiser participar aqui da Irmandade, é bem-vindo, né? O Guilherme tem alguma restrição que o Emerson participe aqui? Imagina, restrição Pode nenhuma. vir aqui, muito bacana. Ela disse que ela que não conhece nada de futebol, ela disse que falou com um amigo dela e perguntou: quem que é um cara bacana da história do Corinthians para ir atrás? E o cara falou: não, tem um cara bacana e acessível, né? Porque alguém falou Neto e tal, mas aí uns outros corintianos falaram que o Neto não tinha nada a ver. Realmente acho que hoje não seria o cara para isso. E aí o Emerson foi lá, ganhou, ela foi atrás e conseguiu aqui. Muito bacana. Agradeço ao Emerson e a Evelyn por ter essa camiseta aqui comigo também. Não, muito legal. Mas eu ia gostar do Neto também. Não ia achar ruim o Neto também, não. Não ia achar ruim o Neto, mas assim, é mais, enfim, polêmico hoje em dia, né? Bom, meus amigos, eu acho que é isso, então vamos encerrando este podcast 279, mas não sem antes o Fábio, né, Fábio? Já que faz tempo que você não aparece aqui e tal, lembrar as nossas redes sociais, por favor, meu irmão. A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, estamos também no Instagram, no Twitter, no TikTok, estamos com áudio no iTunes, no Spotify, no Deezer. Estamos também no Telegram. SoundCloud. O SoundCloud, é verdade, é onde tudo começa, na verdade, né? No SoundCloud, onde nós começamos, nosso primeiro podcast publicado foi lá. Então é isso. Bom, meus amigos, então é isso. Esperamos que até o próximo podcast a gente já tenha um nome definido para treinador do Corinthians e que o Lázaro continue a sua sequência de bons resultados no Domingão, certo? Muito obrigado. Interino invicto. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!